Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ela nada se fez, e tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Toda a liturgia da palavra de hoje está focada, centralizada na grande festa que nós preparamos de modo muito especial nestas 4 semanas chamadas período ou tempo ou semana do Advento. E hoje, para coroar esta festa, nós vimos de uma maneira poética, pelo menos assim eu vejo,
a primeira leitura do texto de hoje, do profeta Isaías. Essa linguagem poética, como que Isaías, no seu canto em oração, escutando Deus falando ao seu coração, aos seus ouvidos, um determinado momento ele ergue o seu rosto e, como que num telão, ele enxerga lá na frente o desenvolver, o desenrolar da presença de Jesus. E dentre os elementos que ele enxergou, ou que enxerga, ele via João anunciando, preparando, contando, falando a respeito de Jesus. Por isso essa linguagem poética, quando ele diz assim, logo no comecinho da leitura: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Eu vejo na minha cabeça, povo de Deus, Isaías, até uma linguagem muito humana, não está em lugar nenhum da Bíblia, até com os olhos marejados de lágrimas, enxergando, palpando, sentindo João que vai anunciando. Muito bem, mas não somente o anúncio, como também como que João foi valorizado pelo próprio Cristo. Nós vimos isso no domingo passado, a valorização. Por isso, trazendo para mim, para vocês, para nós, Igreja de Deus, somos esses Joãos. Não sei se tem plural, se não tem a gente cria, né? Esses Joãos com os nossos pés, que Deus nos deu para que nós possamos levar aquilo que Ele anunciou, aquilo que Ele pregou, aquilo que Ele viu. É o serviço que Ele determina para nós. Muito bem. Mas dentre aqueles que, inclusive nós, temos a possibilidade de meditar, de aprofundar, nós vemos o quem? A carta que é entregue, que é mandada, que é enviada aos Hebreus, valorizando quem é Jesus Cristo, quem é esse Filho de Deus, quem é aquele que nasceu da Virgem Maria. Quando diz da seguinte forma: Deus falou a nós, Deus mostrou a nós, por meio de profetas, por meio de anunciadores. Agora vira-se a leitura, a página da leitura, porque valorizado sim aqueles que pré-anunciaram, diz a carta aos Hebreus, é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus vivo na carne humana, menos no pecado, conforme o próprio São Paulo fala, que está nos ensinando. E aí que o Evangelho completa para nós, na leitura de hoje, quando voltamos à criação, falamos dos profetas, falamos de alguém que escreve a comunidade dos Hebreus, aos Hebreus, e agora o próprio Cristo que volta lá na criação e diz assim: no princípio era a palavra. Não sei se vocês prestaram atenção, quantas vezes a palavra aparece no texto de hoje, para dizer que Deus é esta palavra. Em alguma outra tradução se fala o verbo. Na língua portuguesa, o que é verbo? É a ação. Pelo menos eu aprendi assim, não sei se é verdade, né? Ação. Ação de quem? Ação de Deus.
E a ação de Deus viva, falada, experimentada na palavra, quando Ele cria tudo e todos. Quando diz aqui o texto, tudo foi feito pela palavra. Sem essa palavra, nada do que tudo foi feito, nada foi feito. Então Deus que conversa, Deus que fala, Deus que usa essa ação dele para que nós possamos enxergar, caminhar e experienciar. E aqui vem novamente aquela valorização da pessoa de João. Surgiu um homem enviado por Deus, e o nome era João, e ele veio para dar testemunho. Quão deveria era ou foi a voz de João, vamos dizer a linguagem do momento, 2025 ainda, pegando como que um microfone e falando às multidões, linguagem nossa, né? A palavra dele que ainda ecoa em nossos ouvidos. Minha gente, a festa de hoje é para isso, nós contemplarmos no presépio um Deus que arma a sua tenda, um Deus que arma a sua barraca no nosso meio. Por quê? Porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele nos quer. Por quê? Porque Ele quer ficar no meio de nós. E é a resposta que nós damos como nós somos saudados, né? O Senhor esteja convosco. Ele está. Eu pessoalmente sou eu, né? Pessoalmente eu diria, Ele já está no meio de nós pela sua palavra. Minha gente, que nós saiamos então hoje dessa nossa celebração entusiasmado com os nossos pés, anunciando, propagando e vivenciando esse Deus que aqui está.